Fala galera, tudo bom? Nessa aula eu vou falar para vocês sobre as nossas ferramentas de transformação. Mas antes eu vou comentar só algumas coisinhas que eu acabou passando batido na aula passada, no vídeo passado, onde a gente estava vendo sobre formas de seleção. Eu acabei não falando para vocês sobre como inverter uma seleção. Então, se eu tenho, por exemplo, uma seleção feita, eu quero inverter, eu uso o atalho de acento do teclado. O acento agudo do teclado, ele inverte a seleção. O que está selecionado passa a não ser selecionado e o que não está passa a ser selecionado. Ok? Outra coisa. E no modo Edge de seleção, além de a gente selecionar o looping com a tecla L, eu posso selecionar também um ring, ou seja, selecionar dois edges em paralelo e com a tecla Alt L fazer uma seleção em ring, que é dar a volta também como looping, mas dessa outra forma. Ok? Outra coisa, no caso de Edge, para dar o looping, nem precisa apertar o L, selecionar 2 e apertar o L. Se você der 2 cliques, ele faz a seleção em loop. Isso não acontece com o polígono. Se você der 2 cliques com um polígono, ele vai selecionar o elemento inteiro. Polígono você precisa selecionar 2 e dar o L mesmo, não tem melhor maneira. Mas com o Edge você consegue dar 2 cliques apenas. E um detalhe também interessante, não sei se vocês perceberam enquanto eu estava fazendo a minha seleção, mas se eu faço uma seleção e altero aqui, por exemplo, para Edge ou para Vértice, não fazer a conversão. Se eu fizer segurar o Alt e converter a seleção, ele vai converter aquilo que eu selecionei para Edge, mas não é isso que eu estou falando. Vamos supor, eu tenho aqui a minha seleção de polígonos e eu pressiono Edge. Eu perdi aquela seleção, sumiu, porque agora eu não estou mais com o polígono selecionado. Aí eu venho aqui e seleciono esses edges aqui. Mas se eu alternar, na verdade eu não perdi a minha seleção. Eu venho para Edge, os edges que eu tenho selecionados estão ali, eu venho para polígonos, os polígonos que eu tenho selecionados estão aqui. Ok? Bom, era isso. Vamos falar agora sobre começar a nossa aula de transformações. Isso tem 3 transformações básicas que a gente pode efetuar nos nossos elementos ou itens, né? Nos nossos objetos em geral. Que é o movimento, onde você desloca o seu objeto, a rotação, né? Deixa eu fazer aqui com o nosso cubo para ficar mais visível, a rotação, ou a escala, onde você altera a escala do seu objeto, diminuindo ou aumentando a sua escala. Ok? Praticamente tudo na nossa modelagem segue esse princípio básico, de você movimentar, escalonar ou rotacionar os nossos vértices, os nossos polígonos. É claro que existem algumas ferramentas aqui que facilitam você fazer a nossa modelagem com mais praticidade, mas basicamente é isso que acontece. Nada mais, nada menos, as ferramentas que eu falei, nada mais vai mudar ou rotacionar a posição dos nossos polígonos. Para você ativar a ferramenta de movimento, a gente usa a tecla de atalho do teclado W. Com a tecla W você ativa ou desativa o Move, a tecla Move de mover. Ativando a ferramenta de Move, ele vai ativar essas 3 setas que a gente chama de gizmo, onde nós temos cada cor representando um eixo, né, o verde, vermelho, o azul, o eixo Y, X e o Z, e eu posso fazer a movimentação do meu objeto nesses eixos, ou do meu elemento também. Se eu tenho uma seleção de elemento, eu posso fazer a movimentação do meu elemento nesses eixos. Mas vamos, para ficar mais simples, fazer apenas aqui com o objeto. Então eu posso movimentar ele, por exemplo, neste eixo, que é o eixo Z, nesse eixo, que é o X, ou nesse eixo aqui, que é o Y. E também posso, além de movimentar num único eixo, posso movimentar ele através de 2 eixos. Nesses círculos que você vê aqui, né, que nós podemos ver, em vez de movimentar somente assim ou somente assim, eu posso também ter uma livre movimentação
nessa... ele fica fixo, eu não, somente nesses dois eixos, mas fica uma movimentação um pouco mais livre. Ok? Ou assim. Ou assim. No caso aqui eu estou movimentando ele entre o eixo Z e o Y apenas. Certo? E qualquer movimento que eu faça, eu posso, além de ir direto pela tela, pelas setas, né, pelo nosso eixo, eu posso imputar os valores aqui. Por exemplo, eu quero que ele se desloque 1 metro no eixo Z, eu posso colocar o valor aqui. Deixa eu só voltar para ele zerar aqui. Então, eu vou colocar aqui 1 metro no eixo Z. Ele vai dar 1 metro no eixo Z. Ok? Ainda falando da transformação de movimento, existem algumas opções aqui. Além de você imputar os valores, como eu falei, tem como eu movimentar só o pivô. Na aula passada eu falei sobre selecionar o pivô. Dá também você selecionar o pivô e mudar o meu pivô de lugar. Eu posso fazer isso. Mas com o item selecionado, eu posso, com a ferramenta de mover, com aquela opção desmarcada, eu movimento o meu item. Com aquela opção marcada, eu posso movimentar o meu pivô agora. Deixa eu voltar esse meu cubo para o centro na minha viewport. Tira esse círculo, essa esfera daqui. Olha lá, ativo o pivô, eu posso fazer a movimentação do meu pivô, mudando o meu pivô de lugar. Então, deixa eu voltar ele para o centro novamente. Além disso, com essa opção Shield Compensate, lembra que eu falei que quando eu tenho um grau de parentesco, onde o pai, que é o manda-chuva, vai, os que estão dependentes deles acompanham? Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum parente feito, mas vamos supor que eu queira que a esfera seja parente do meu cubo. Então, deixa eu desmarcar aqui onde o meu cubo vai. Uma esfera vai também. Mas se eu marcar esse Shield Compensate, não. Eu posso movimentar meu cubo e minha esfera continuar parada, mesmo que os dois sejam parentes. Ok? No caso que eu queira que apenas o pai vai e os filhos não andem, eu preciso marcar essa opção Shield Compensate. Tudo bem? Agora, sobre a rotação. Eu ia falar sobre o nosso Action Center, mas eu vou deixar ele para depois. Continuando falando sobre as nossas transformações. Além do movimento, como eu disse, deixa eu tirar essa esfera aqui de parentesco. Além do movimento, tem também a rotação e a escala. O movimento com a tecla W, a rotação com a tecla E. Tecla E do teclado, você ativa a ferramenta de rotação, onde você tem os eixos também para fazer a nossa rotação nos eixos. Ou você tem, além dos 3 eixos, você tem esse outro círculo cinza. Cada eixo é representado por um semicírculo colorido, com a cor que representa o eixo. Mas você tem também esse círculo cinza. Não sei se está dando para enxergar na viewport, por causa da cor do meu cubo também ser cinza. Mas com esse eixo, com esse círculo, eu consigo rotacionar o meu objeto tendo como base a minha vista mesmo, independente de qualquer eixo. E você também tem a opção de pivô, de rotacionar apenas o pivô, e também tem a opção de Shield Compensate, se você precisa
movimentar o pai do parentesco sem que os filhos acompanhem a sua rotação também. Ok? E agora no caso de escala, nós podemos escalonar todo o objeto, pressionando com o botão esquerdo e deslocando o mouse aqui no centro do nosso gizmo, como podemos escalonar apenas um eixo ou dois eixos de uma vez, no caso aqui escalonando os eixos Z e X, ou aqui escalonando os eixos Y e X. Okay? No caso de escala, da ferramenta escala, além do Shield Compensate, eu tenho também esse Negative Scale, que é bastante útil no caso de situações como essa, por exemplo. Eu vou fazer um outro cubo aqui. Digamos que esse cubo seria a perna de uma cadeira ou alguma coisa desse tipo. Só que ele vai ficar um pouco tombado, né? Eu vou selecionar ele aqui e vou tombar ele um pouco. Então, a perna da cadeira ela vai ficar mais ou menos assim. Só que aqui não deveria ficar assim. Ela deveria ficar nivelado, né? Esse polígono deveria ficar nivelado aqui com o chão, certo? O que o Negative Scale faz? Sem o Negative Scale ativar, aliás, com o Negative Scale ativado, deixa eu fazer aqui com a esfera, que é outro item. Ali eu fiz os dois objetos no mesmo item. Com o Negative Scale ativado, quando eu começo a diminuir a escala do meu objeto, chega no zero, ele inverte. Ele vai para o lado negativo. Sem o Negative Scale ativado, eu chego aqui no zero, não consigo mais ir, não diminui mais, não passa para o negativo. Então, aqui nesse caso, eu poderia, com a ferramenta escala, sem o Negative Scale ativado, fazer um escalonamento. Aí ele vai nivelar aqui. Se a Negative Scale tivesse ativado, ele passaria. Né? Dependendo da situação, você pode querer que ele passe, né? Inverter a posição aqui, mas se o objetivo é nivelar, você com o Negative Scale ativado, você consegue, com o Negative Scale desativado, aliás, você consegue fazer esse nivelamento. Da mesma forma, se tiver dois elementos, por exemplo, eu tenho esse polígono nessa altura e esse outro polígono nessa outra altura. Eu quero que os dois fiquem nivelados, selecionando os dois, ferramenta escala, Negative Scale desativado, eu consigo nivelar os dois. Tá certo? Então, deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, voltar tudo. Voltar até aqui, meu cubo e a minha esfera. Mas todas essas movimentações, elas seguem os nossos eixos, certo? Então, por exemplo, eu tenho esse cubo aqui. Se eu rotacionei ele aqui, vou movimentar agora, ele continua movimentando nos eixos que a gente tem. Podem ver que o gizmo está na mesma posição do eixo da minha viewport, o Z, o X e o Y, o azul, o verde e o vermelho. Mas se eu quisesse movimentar o meu cubo nessa direção aqui, poderia vir aqui e movimentar assim? Poderia, por exemplo, numa vista aqui, vista de front. Poderia pegar ele aqui e movimentar assim? Poderia, mas como está livre, né, não tem uma precisão. Eu posso mudar também o meu gizmo, o centro de ação do meu gizmo, como que ele vai trabalhar. É aí que entra o nosso Action Center. Por exemplo, se eu quiser fazer essa movimentação, eu posso alterar meu Action Center aqui para o modo local. Aí o meu gizmo vai acompanhar o meu objeto, a posição que o meu objeto ficou. Eu não girei o meu objeto para essa posição, então o meu gizmo vai acompanhar o meu objeto. Então assim eu consigo fazer a transformação nessa posição. Ok? Fica mais fácil de trabalhar. Eu posso então
configurar o meu Action Center conforme que ficar mais fácil para mim. Eu posso colocar ele, por exemplo, no modo Screen, que ele, independente da posição do meu objeto, ele vai mover respeitando a posição da minha tela. Por exemplo, se eu estou com a vista assim, eu mudo lá para o modo Screen. E ele vai me dar os eixos da minha tela. Ok? Aqui. Ok? Então tem várias opções dessas. Por exemplo, o parent, por exemplo, ele vai dar o eixo, ele vai dar a posição do meu parent. Aqui eu tirei o parentesco dos dois, então como não tem nenhum parentesco, ele assume o centro da viewport como parentesco. Ó, eu acionei ele está como parent, ele está colocando meu gizmo lá no centro da viewport. Digamos que o cubo seja parentesco da minha esfera, por exemplo. Eu quero movimentar a minha esfera. Eu ponho em parent, aliás, eu vou movimentar meu cubo. Eu ponho o Action Center em parent. Ah lá, o gizmo vai lá para a minha esfera, porque o cubo é parent da minha esfera. Ó, posso rotacionar o meu cubo em volta da minha esfera com isso. Tá vendo? Porque o Action Center serve tanto para movimentação quanto para qualquer transformação. Movimentação, rotação ou escala também. Ok? Então você, fazendo bom uso aqui do Action Center, você consegue fazer qualquer transformação no seu objeto da maneira mais correta. Como eu dei um exemplo aqui, se eu quiser mover aqui, em vez de mover livre, sem precisão, eu mudo para o modo local e você consegue fazer essa movimentação. Então, cada opção do Action Center aqui vai favorecer em alguma situação. O pivô ele vai ir lá para o pivô, onde está o meu pivô. Eu não poderia movimentar o meu pivô, mas digamos que eu movimentei o meu pivô. Então ele vai lá para o pivô. Ó, vamos movimentar o meu pivô aqui para esse canto. Ó, o pivô do meu item está ali. Eu vou rotacionar ele agora. Ele está em pivô. Se eu voltasse para o automático, ele ia movimentar, rotacionar o meu item ali do centro dele. Mas eu quero que ele rotacione a partir do pivô. Meu pivô está ali no cantinho, ele vai rotacionar a partir ali do pivô. E assim por diante. E no automático aqui, eu tenho esse quadradinho azul aqui, que me deixa alterar livremente o meu gizmo. Além de escolher as opções Screen, deixa eu mudar para movimento aqui para vocês verem as setas. Tirar o pivô aqui. Em vez de eu movimentar, além de eu movimentar também nos modos, de local, seria assim, ou no pivô, no automático eu posso vir aqui e manualmente alterar. Aí eu quero movimentar assim, por exemplo, eu posso movimentar o meu, alterar o Action Center do meu gizmo manualmente. Ok? No caso de transformações no modo elemento, onde eu movimento apenas os elementos, ou seja, o edge, o polígono, ele aparece essa opção também, Sleep UVs. Essa opção Sleep UVs serve para quando você tem a malha UV do seu objeto já aberta e você vai continuar a modelagem, movimentando ou fazendo qualquer transformação nos seus elementos. Sem essa opção ele vai estragar a malha UV. Com essa opção ativa ele não estraga a malha UV. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver vendo o mapeamento UV, mas
né? Daí fica mais fácil para exemplificar e demonstrar para vocês quando a gente já estiver fazendo um mapeamento de algum modelo nosso. Tá? Mas só para não deixar passar batida aqui. E essa opção de morph tem a ver com os morphs, quando a gente vai vendo sobre como animar utilizando os morphs, também fica mais fácil também quando a gente vai vendo, tendo a nossa aula de morph. Então não vou me apegar muito a isso por enquanto, ok? Bom, por enquanto é só, pessoal. Até a próxima aula. Bom, galera, só mais uma coisinha antes de finalizar a nossa aula de transformação. Quando eu estou fazendo uma transformação no modo item, com o nosso item ativado, o meu giro vai aparecer sempre no centro do meu item, certo? O meu item aqui no caso não é só o cubo, é o cubo e o esfera. O centro do item está aqui no cubo porque eu comecei a fazer o meu item aqui. Mas digamos que eu movimente só o cubo. Vou selecionar todos os polígonos do meu cubo um pouco para cá. Se eu for movimentar o item, olha lá, o centro do meu item é aqui. Não tem nada ali, mas o centro do meu item, tudo isso aqui é o meu item. O centro do meu item é ali. Tá certo? Então ele vai sempre ali para o centro do meu item, a não ser que eu mude o Action Center aqui por exemplo, para onde está o pivô. Aí no caso eu teria que mover o pivô para alguma outra posição para fazer alguma diferença. Mas em modo elemento, por exemplo, quando eu vou selecionar um único polígono para fazer a seleção, ou um elemento inteiro, no caso aqui eu estou selecionando o cubo inteiro dando 2 cliques, ele vai também ali para o meu objeto, para onde está a minha seleção, e não para o pivô, porque o elemento ele não tem pivô, o que tem pivô é só o item. O meu polígono aqui ele não tem pivô. Se eu vou mover só esse polígono e eu ativar a ferramenta de movimento, com o W, ele vai ali para onde está a minha seleção. Então, no caso, deixa eu só apagar essa esfera, eu vou ficar só com o meu cubo aqui. Deixa eu apagar tudo e fazer um cubo ali no meio. Se eu vou rotacionar o cubo, ele está rotacionando através do centro. Para mim rotacionar através de uma quina aqui, eu teria que mover o meu pivô ali para aquele cantinho, aí ativar a ferramenta de movimento e fazer essa rotação, certo? No modo elemento não tem nada disso. Opa, deixa eu voltar aqui. No modo elemento, se eu ativei a ferramenta de rotação, no caso aqui eu não estou movimentando o meu item, eu vou movimentar o meu elemento. Ele vai ativar ali no centro do objeto, no centro do elemento. Mas eu posso clicar em qualquer parte da viewport e ele vai assumir aquilo como meu eixo, como meu pivô. Tá vendo? Posso clicar em qualquer parte da viewport que ele vai assumir aquilo como se fosse um pivô para ele. Ok? E como eu disse, eu estou movimentando o meu elemento. Olha a diferença. Movimentando o item. Está marcado o pivô aqui. Movimentando o item. Olha só, o pivô do meu item está ali. Tá vendo? Certo? Agora, se eu movimentar o elemento, movimentei o elemento. Mas se eu for selecionar meu item, meu pivô continua aqui no centro, porque eu não movimentei, o meu item não moveu de lugar. Apesar de visualmente eu ter movido o que eu tinha na tela para cá, o que eu movimentei foram só os meus elementos, meus polígonos. O meu item continuou na mesma posição, tanto que as propriedades dele aqui, a transformação dele está ok. Olha que diferença. Se você selecionar o modo item e mover, você vai ver que alterou a posição X do meu item. Mesmo que eu não tire a seleção dele e volte a selecionar ele, vai aparecer aqui que ele já foi deslocado 3 metros e 92 centímetros no eixo X, a partir do ponto de origem dele. Após zerar isso aqui, ele vai voltar lá para o centro.
Mas se eu aumentar os polígonos, ó, o meu item continua, na verdade ele está na mesma posição de sempre. Ok? Então é isso aí, só para deixar esclarecido esse detalhe, ok? Até mais.